Bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal. Eu sou André Leovaldo, sou professor de hipnose de PNL. Você está em um curso de hipnose conversacional e esta já é a 15ª aula. Caso você queira conhecer todo o conteúdo deste curso, na descrição você encontra um link para a playlist. Esse também é um curso dividido entre aulas gratuitas como esta e aulas que são exclusivas para os nossos alunos VIPs. Estas aulas são mais aprofundadas, são mais completas e elas agregam muito mais valor, muito mais conteúdo, gerando uma formação Master em Hipnose Conversacional. Caso você queira formar-se como Master em Hipnose Conversacional, tendo acesso a um conteúdo muito mais aprofundado, muito mais completo, também na descrição você encontra o link para saber todas as informações, as vantagens, os bônus que o acesso VIP vai dar para você. Venha para o VIP, garanto para você que fará uma grande diferença, não apenas nesse conteúdo, mas em relação a toda a sua vida. Além, é claro, de ao final desse treinamento você se formar como Master em Hipnose Conversacional. Somente VIPs é que receberão esta certificação de Master em Hipnose Conversacional. Então, vantagens inúmeras aí. Venha para o VIP, na descrição você encontra todas as informações para esta adesão. Nesta aula vamos falar sobre transições hipnóticas nos padrões micro e macro. Você vai aprender comigo quais são as diferenças entre um e outro modo de criar a nossa realidade e de percebê-la também, e como podemos transitar entre micro e macro, macro e micro para alterar a nossa experiência subjetiva. Mas claro, né? Antes de irmos para a aula, deixe agora o seu joinha, dedinho para cima e se inscreva no canal caso ainda não tenha feito. Durante o desenrolar da aula, se você tiver dúvidas, comente e também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Quando você faz isso, ou seja, deixe o seu gostei, comenta, compartilha, se inscreve no canal, você está usando a sua energia para tal. E o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai interpretar que esse é um conteúdo importante para você. E se é importante, ele adere mais a estas informações, memoriza mais e gera muito mais aprendizagem para você. O que são os padrões micro e macro de percepção de realidade? Micro é tudo aquilo que é específico para nós, foco fechado, foco estreito. Sempre que estamos atentos a alguma coisa em especial, o nosso foco está fechado naquilo, ou seja, estamos vivendo o micro. O macro é quando o nosso foco está aberto, estamos percebendo as coisas de formas mais amplas, de formas mais gerais. Então, macro, percepção do todo, do conjunto. Micro, percepção de detalhes dentro desse todo, dentro deste conjunto. Pausa. Marque agora a primeira palavra desta aula. A primeira palavra é aprendizagem. Aprendizagem, marque ela. E como fazermos estas transições entre micro e macro para trabalharmos terapeuticamente, gerando mudanças, transformação para alguém, simplesmente conversando com essas pessoas. Eu vou te ensinar um script, quero que você mantenha ele em mente, que você use e explore esse script de várias formas possíveis. Perceberemos como ele é poderoso e como ele pode gerar transformações, mudanças instantâneas até na vida de alguém. Tudo começa com o X. O X é a queixa. A primeira coisa que nós devemos fazer é perceber se X está sendo trabalhado no micro ou no macro. Ou seja, a queixa que a pessoa traz é uma queixa bem específica? Se for, está no micro. A queixa é uma queixa generalizada? Se for, está no macro. Por exemplo, se uma pessoa vem e diz: estou triste com o meu filho porque ele brigou ontem comigo e me disse tal ou qual coisa, é algo bem específico. Então a queixa está no micro. Mas se a pessoa vem e diz: estou confuso, me sinto perdido, a minha vida parece não ter jeito, provavelmente está no macro, porque não tem nada especificado. A primeira coisa então é determinar se X está no micro ou se X está no macro. E o que nós faremos? Uma vez determinando, nós vamos fazer uma inversão.
Então o próximo passo é inverter. Como que vai funcionar isto? Se x está no micro, então x fica no macro. Mas se x está no macro, então x vai para o micro. Você inverte. A pessoa traz algo específico, leva para o macro, para que ela perceba aquele x, aquele ponto, de várias formas, com novas opções, de formas mais amplas, mais generalizadas. Agora, se x está no macro, leva para o micro, ajudando a pessoa a perceber onde exatamente x está acontecendo. Quando você inverte, nós estamos trabalhando a mudança de perspectiva. Na PNL, nós temos alguns princípios que falam sobre a importância da flexibilidade. Dizemos, por exemplo, que o elemento controlador de um sistema é o mais flexível. Claro, se eu estou vendo as coisas de uma única forma, ou seja, está muito específico, eu devo procurar outras opções, mais alternativas, ampliar mais, aumentar mais as minhas percepções. Quanto maior será o meu foco, quanto maior é o meu macro, mais alternativas eu me torno capaz de encontrar. Se eu estou vivendo algo muito no macro, está muito grande, é um problema e eu fiz uma tempestade em copo de água, por exemplo, se o meu problema está muito grande, a forma de flexibilizar isto é levando para o micro, para as laterais e para o micro, para que eu perceba que não é tudo assim, que são algumas coisas ou algo em específico. O detalhe com esta aula é que se você não assistiu à aula de segmentação, aquela que o tema é segmentando a experiência subjetiva de alguém, você deve assistir esta aula segmentando a experiência subjetiva para acompanhar com esta do micro e do macro. Elas são complementares. Legal? Se você já assistiu, assista de novo, porque como são complementares, vai agregar muito mais valor, muito mais entendimento para você. Então, a vantagem é que você faça estas duas em conjunto, tá bom? Então, se algo está no micro, eu levo para o macro, porque no macro eu perceberei mais coisas e não apenas aquela. Se o meu problema está no macro, então eu estou vendo o meu problema de uma forma muito agigantada, ou então estou confuso, estou perdido, ou então estou trazendo um problema só para a minha identidade, eu sou uma pessoa ignorante, de repente eu errei uma conta de matemática e digo eu sou burro. Então, se eu estou trazendo para o meu macro alguma coisa que provavelmente está no micro, então eu tiro do macro e levo para o micro. Se é no micro, eu tiro do micro e levo para o macro. Eu mudo a perspectiva, eu inverto. Esse é o primeiro passo do processo. Depois que nós invertemos, nós precisamos então, com esta inversão, encontrar um positivo, no mínimo um positivo. Então, da inversão, nós vamos buscar um positivo. Este positivo, que é encontrado no momento da inversão, ele pode ser uma aprendizagem. Claro, se eu mudo a minha perspectiva, se eu inverto, estava no micro, olho para o macro, no macro provavelmente eu vou conseguir encontrar uma aprendizagem, uma nova percepção, um novo sentimento, uma diferença, alguma coisa que eu não esteja encontrando somente na posição perspectiva original. Por exemplo, se eu estou com um problema e fico olhando só para aquele problema, eu terei dificuldade de encontrar solução para aquele problema.
É o que nós aprendemos também e aprenderemos em algum momento aqui no nosso curso, no estudo dos níveis neurológicos da PNL, onde aprendemos que a solução de um problema está em um nível superior, um nível acima de onde ele foi criado. Se eu estou olhando para o problema de uma única forma, eu talvez não encontre solução para aquilo. Por isto, inverter para o macro. Então eu saio daquele ponto, foco fechado, e abro o meu foco. Quando eu abro o meu foco, eu percebo que existe muito mais ao meu redor do que aquele problema. E nesta inversão eu consigo tirar um positivo, uma aprendizagem, uma nova percepção, um novo sentimento, alguma diferença. A ideia é sempre semear diferenças. Encontrei este positivo, tá? Que pode ser uma aprendizagem, percepções, sentimentos, diferenças ou outras coisas. Encontrei algo de positivo graças à inversão, eu vou intensificar esse positivo. Então o próximo passo aqui é pausa. Marque agora a segunda palavra da nossa aula. Segunda palavra é colapso. Colapso. Marque ela. Intensificar o positivo. Como que você vai intensificar o positivo? Chamando a atenção para esse ponto que foi positivo, mostrando para a pessoa que aquilo é um positivo, que é uma diferença, que é uma aprendizagem, fazendo com que fique importante, ancorando. Então você vai intensificar e ancorar este positivo, chamando bastante a atenção para aquilo, colocando bastante a lanterna da consciência nesse positivo. Olha para isso, percebe isso, veja isso é novo, isso é diferente, aprenda com isso, você está aprendendo com isso agora. Então intensifica, chama bastante a atenção deste ponto que foi positivo, surgido ali da inversão. E aí, uma vez que você intensifica este positivo, fica um positivo ainda mais positivado. Legal? Eu pego este positivo intensificado e eu vou trazer ele para X. Vou conectá-lo a X. Levo de volta agora esse positivo intensificado, levo ele de volta para o ponto original. Levo mais uma vez para o problema. Por exemplo, agora que você está aprendendo isso e percebendo todas estas aprendizagens, o que acontece à medida em que você vai levando essas aprendizagens, esses sentimentos, estas diferenças, essas novas percepções para aquele momento onde o seu filho estava xingando você e você estava vivendo aquela experiência. O que acontece quando você vai levando esse sentimento para aquela experiência? Então, eu pego estes positivos intensificados, essas aprendizagens, essas percepções, tudo isto, e levo lá para X, conecto com X de novo. Então, X agora vai receber estes positivos, ok? Eu injeto em X, você injeta esses positivos dentro de X. Quando injeta, duas coisas vão acontecer e que você deve fazer acontecer. Você vai disparar aqui duas âncoras. A primeira âncora é a âncora original. Vou colocar A e a âncora B. A âncora A é a âncora antiga, original, é a âncora do momento mesmo. Então, eu sou o pai, estou reclamando com você de que ontem o meu filho me xingou e eu estou bastante abalado com isso, tá? Então, esse sentimento de abalo, de tristeza, de perturbação, são as minhas âncoras
originais. Elas ainda estão aqui comigo, tá? Então eu devo dispará-las novamente, trazer à tona estas âncoras originais, tá? E ao mesmo tempo eu vou disparar as âncoras B. Âncoras B são as novas âncoras, então antigas, e elas são as novas. Estas âncoras novas, as âncoras B, são estas intensificadas das aprendizagens que eu tive. Então eu injetei aqui em X estes positivos, que são as âncoras novas. Disparo a velha, disparo a nova ao mesmo tempo. Então, à medida em que você vai levando, né, que você está se sentindo triste com o xingo do seu filho, aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo em que você vai sentindo essa tristeza, você vai colocando também essas aprendizagens, você vai entendendo de formas diferentes, você vai percebendo o que você percebeu, essas aprendizagens, sentimentos, diferenças e tudo mais. À medida em que você vai sentindo aquilo que sentiu quando o seu filho te xingou e vai também sentindo as diferenças, o que acontece quando você une estes sentimentos novos com os sentimentos antigos e tudo mais? Então, nesse momento, eu estou disparando âncoras antigas com âncoras novas ao mesmo tempo, tá? Quando eu disparo âncoras antigas com âncoras novas, eu estou aqui criando um colapso. É um colapso de âncoras. Este colapso de âncora,s na PNL, nós também o conhecemos por switch. Eu estou fazendo aqui um switch. E este switch, como resultado deste switch, me trará mais um positivo. O resultado do switch já é, por si só, mais um positivo. O que eu faço com este positivo? Eu intensifico. Eu intensifico este positivo. Ao intensificar, eu semeio esse positivo novamente no macro, para que a pessoa perceba que este positivo influencia todos os eventos, toda a vida, toda a experiência, influi sobre tudo o que há ao redor da vida da pessoa. Então, fazendo o switch, gera um novo positivo, eu vou intensificá-lo e pulverizar esse positivo no macro da pessoa, levar esse novo positivo para todas as laterais e generalizar, segmentar lá para cima para toda a vida da pessoa. E o que eu faço com esse positivo, mais uma vez intensificado, eu, de novo, trago para X e reconecto, levo de volta para X. E agora que você percebe isso e que percebe o quanto isso influencia sobre toda a sua vida, como é, mais uma vez, olhar para aquilo? E à medida em que você vai repetindo, ao mesmo tempo você vai diminuindo a intensidade de X, porque vai ficando mais importante, cada vez mais importante, os positivos. Cada vez mais importante vão ficando os positivos. E cada vez que você vai tirando um positivo, você vem, intensifica, pulveriza no macro, traz de volta para o micro, reconecta, injeta esse novo positivo, dispara as âncoras, dispara a antiga, dispara as âncoras novas, fazendo esse colapso, este switch. Desse colapso, desse switch, sempre sai um positivo, que você pega ele de novo, pulveriza no macro, intensifica e reconecta. E à medida que você vai repetindo esse processo, você vai cada vez mais diminuindo a intensidade de X, até que X não tenha mais o mesmo significado, não tenha mais o mesmo impacto, não tenha mais a mesma influência sobre a vida da pessoa.
Ou então, até que X, embora ainda tenha algum tipo de impacto, já tenha se transformado de forma satisfatória para o seu cliente. Ou até que os aprendizados tenham se sobrepostos de tal forma à dor, ao sofrimento, que o sofrimento fica em segundo plano. Então, nesse processo de micro e macro invertendo, você consegue tirar aprendizagens, injetar no problema, disparar âncoras, repetir o looping e alterar o estado emocional, a percepção, os significados que a pessoa dá, as âncoras, os sentimentos, gerando grandes transformações para a vida de alguém. E embora eu tenha feito o exemplo supondo que o problema X estava no micro, a mesma coisa você vai fazer se o problema estiver no macro. Simplesmente você vai inverter para micro, no micro tirar aprendizagens. Esses positivos, sejam eles quais forem, deverão ser intensificados. Sendo intensificados, você vai reconectar em X, que no caso estaria em macro. Reconectei em X, disparo as âncoras, colapso, switch, novo positivo, jogo para o padrão original, que no caso seria agora o micro. Mais uma vez, tiro novas aprendizagens, novas diferenças, novos positivos, reconecto em X, disparo, switch, trago, reconecto e assim vou repetindo esse processo até que a mudança em X tenha sido satisfatória. Satisfatória esta que pode ter sido a dissolução completa de X ou então gerado uma aprendizagem sobreposto de tal forma que tenha solucionado o problema do seu cliente. Pausa! Marque agora a terceira e última palavra aqui da nossa aula. Terceira palavra é semear. Semear. Marque aí. E aí, curtiu a aula? Já conhecia? Tem dúvidas? Deixe comentários, viu? E o que eu quero que você faça agora, exatamente agora, aí é dedinho pra cima. Deixe o seu like, viu? Não se inscreveu no canal ainda? Inscreva-se também, é bem rapidinho para você seguir acompanhando todo o nosso material. Da minha parte, muito obrigado para você, muito sucesso, luz e paz. E na próxima aula falaremos sobre loopings hipnóticos. Até lá!